Paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a vida de cada um que pode estar conosco agora neste momento, assistindo essa live. Que o Senhor possa te tocar agora, que o Espírito Santo possa te visitar aí no seu lar. Que em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que não provém do Senhor neste momento possa se afastar de ti, que o seu pensamento agora esteja ligado com Deus, esteja ligado com o Pai nessa live que nós vamos começar, neste culto que estamos para iniciar. Que você agora, neste momento, possa se entregar, possa colocar o seu coração na presença do Senhor Jesus, o seu pensamento possa se ligar e conectar com o Pai. E eu te convido neste momento a falar ao Senhor palavras de amor, palavras de carinho, expressar aquilo que o seu coração está sentindo, que você possa neste momento tirar toda a timidez, tirar toda a vergonha, por mais que estamos na nossa casa, no conforto do nosso lar, às vezes nós nos sentimos com vergonha de falar com o Senhor por causa das pessoas, por causa do ambiente, mas que você possa se sentir neste momento na casa do Pai, que você possa convidar o Espírito Santo a invadir o seu lar neste momento e a tocar o seu coração, a tocar o coração dos seus familiares. Amém? Feche seus olhos, fale com o Pai. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, estamos diante de Ti, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, te agradecer, Senhor amado, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, adorando o Teu nome, buscando a Tua face, Senhor, nos alimentando um pouquinho mais, Pai, da Tua palavra, Senhor, podendo entoar louvores a Ti, podendo, Senhor amado, agradecer pelo tudo que o Senhor tem nos dado, te agradecer, Senhor amado, pelas pequenas bênçãos, pelas grandes bênçãos, pelos livramentos, pelas vitórias, Senhor amado, que o Senhor tem nos dado, pelos ensinamentos, Senhor amado. Se estivermos passando por algum deserto, Senhor, te agradecemos também, porque sabemos que no deserto o Senhor ali está. Te agradecemos, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer por nós, Senhor. Neste momento, Pai, eu quero te pedir, Deus, fique conosco, recebe, Senhor amado, agora o nosso louvor em forma de nossa gratidão, Papai, que através da palavra que será ministrada nesta noite, Pai, neste momento, Senhor, que venha tocar o nosso ser, que venha de encontro, Pai, com as nossas vidas, que venha confortar, Senhor, o coração daquele que está, Senhor amado, atribulado, que está angustiado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, envia o Teu Santo Espírito agora, Senhor, na vida de cada um, Pai, que está assistindo, Pai, e que a palavra, Senhor, destes louvores, que a palavra, Senhor amado, que será ministrada através do pastor essa noite, Senhor, vai de encontro, Pai, vai como uma flecha certeira, Senhor amado, direto, Pai, para resolver os problemas, Pai, para acalmar o coração angustiado, meu Deus, em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos neste momento, Papai. Amém e amém. E para não perder o costume, né? Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela que ela é o grande amor de Deus, que a gente começa então agora a louvar o Senhor Jesus. Amém? Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, sejam tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida
em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. Esse é o meu querer. Esse, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer. É o meu maior desejo. Eu quero te servir. Eu quero te obedecer. Viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, é o meu querer. Boa noite, amados irmãos, paz seja convosco. O Senhor nos permite mais uma vez estarmos juntos, né, através da live, que é essa bênção, essa opção, por enquanto, as nossas vidas. Domingo passado tivemos uma palavra muito boa, dada pelo... Boa noite, amados irmãos, paz seja convosco. O Senhor nos permite mais uma vez estarmos juntos, né, através da live, que é essa bênção, essa opção, por enquanto, as nossas vidas. Domingo passado tivemos uma palavra muito boa, dada pelo pastor Amauri, e hoje estamos aqui novamente para juntos compartilharmos da palavra de Deus, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês que tem colocado no coração de assistir às lives, de ouvir a palavra de Deus e assim serem abençoados. Eu pretendo essa noite trazer uma consideração da parte de Deus do personagem Noé, esse incrível Noé. Gênesis 6, 7, 8 fala de um personagem que sozinho ousou crer em Deus, né? Porque é bem isso. Nós queremos aprender então com Noé nesta noite. Gênesis 6, quando a gente olha para o versículo 7, 8, 9 em diante, Deus está muito triste com a humanidade e até o escritor vai colocar aqui que Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? E é para a gente poder entender, né, na verdade, porque Deus não se arrepende.
mas é a forma que o escritor encontrou de mostrar o estado em que Deus ficou, de ver todo o povo na perversidade. Ninguém queria saber de Deus. Cada um fazia o que dava na cabeça. E então Deus, como diz o escritor, se arrependeu, né? E disse: eu vou acabar com a humanidade, com os répteis, e vou destruir a terra. É o que está aqui que eu quero ler a princípio com vocês, que estiverem acompanhando. Gênesis capítulo 6, versículo 6 em diante. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Novamente, para explicar que esse arrependimento era tristeza, e não que nós entendemos de voltar atrás. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem, os animais, os répteis e as aves do céu. E pulando para o versículo 8, porém Noé achou graça diante de Deus. Noé caiu na graça de Deus. Eu quero começar dizendo nessa noite que Noé ousou ter fé quando ninguém tinha. Noé sentia Deus quando ninguém queria sentir. Noé tinha comunhão com Deus quando ninguém queria saber de nada. A Bíblia diz que toda a humanidade na perversidade de tal tamanho de provocar em Deus uma ira ao ponto de querer e destruiu a humanidade, tudo. Tamanha ira por conta de como estava aquele povo. E a Bíblia diz assim: porém Noé caiu na graça de Deus. Isso nos mostra que nós podemos fazer, irmãos, mesmo quando outros não querem fazer. É difícil. Eu sei que nós, como humanos, queremos as pessoas com a gente, né? Queremos todos juntos e misturados, como fazemos. E é bom isso. Mas nem sempre as pessoas vão fazer tudo. Muitos vão deixar de fazer. E os grandes questionamentos que existem nas igrejas no geral é geralmente sobre isso. Só eu que faço. Por que só eu que tenho que fazer? Porque em algum momento vai ser só você, em alguma coisa, em alguma situação. Se Deus tiver algo específico na tua vida, é seu. Vai lá. Faça a obra. Vai haver momentos que vai ter muita gente com você. Vai ter momentos que já não vai ter tanta gente assim. E vai ter momentos que vai ter menos ainda. Mas o mais importante é que Deus esteja na frente do seu projeto. E é o que acontecia com Noé, que mesmo ninguém querendo, Noé fazia. Ele cai na graça do povo, na graça de Deus, né? Isso que é importante. E a única coisa que aconteceu seria muito bom, né? Se as pessoas ajudassem Noé, se as pessoas também tivessem engajado nesse projeto e se salvassem, se arrependessem. E para Noé seria bom porque era mais gente para fazer a arca, né? Porque vocês vão ver daqui a pouco que a arca foi algo assim extraordinário, né? Não dava para se pensar em fazer sozinho ou com 10 pessoas. Então seria muito melhor que todos fizessem, mas já que ninguém quis, Noé não deixou de fazer. Só que o que podia ser feito em um ano, Noé levou 120 anos para fazer. Mas ele fez, né? O que Deus coloca para ele fazer. E justamente quando a gente olha para Gênesis também, Deus vai dar o projeto para Noé. O projeto da arca, que está aqui. Quando Deus fala para ele aqui no versículo 13, né? Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo toda a carne, porque a terra está cheia de violência. E então Deus resolve. E aí Deus fala para Noé: olha, presta atenção nisso agora. Deus vai dar um projeto para Noé fazer a arca. Faça uma arca de tábuas de ciprestre, e nela farás compartimento,
e a calé foi tenaz com betume, ou seja, piche desse de asfalto, por dentro e por fora. E deste modo a farás. De 300 côvados será o seu comprimento, 50 côvados será a sua largura, e 30 côvados será a sua altura. E farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. E farás pavimento na arca. Um baixo, um segundo e um terceiro. Pronto, estava feito aí o projeto que Deus queria para Noé fazer essa arca. Agora, uma coisa que nós aprendemos aqui com Noé hoje. Noé era atento aos detalhes do que Deus falava para ele. Nós temos que ser atentos aos detalhes, ao que Deus tem falado para você fazer no seu ministério. Porque o que Deus pede para você fazer no seu ministério, em algum momento, não é o que Ele pede para mim fazer. Nós fazemos juntos a obra. Mas existem situações que é minha, que é sua. E nós temos que estar atentos aos detalhes, para nós não se perdermos na construção do nosso ministério, né? E por que eu digo isso? Deus dá uma obra aqui enorme para Noé. E Noé não tinha capacidade, a princípio, para fazer. Mas Deus capacita, ele vai, ele fala, não, mas eu não vou deixar de ir. E eu sempre digo, Noé, é só vocês olharem aqui, início da Bíblia, início da humanidade. Noé, ele era agrônomo. Noé mexia com terra, com plantio. E Deus vem e agora quer que Noé seja um engenheiro naval. Porque construir o que ele construiu, né, algo maior até que o Titanic, que grandes navios, porque aguentar tanta coisa, não afundar. E Noé não entendia de construção naval. Ele era agrônomo. Mas ele foi à frente, Deus deu-lhe os detalhes, e Deus deu a capacidade, sabedoria a Noé, e Noé vai construir o que Deus falou para ele construir. O que nós aprendemos com isso? Primeiro, esteja atento a detalhes. E segundo, não faça só o que você acha que você sabe fazer. Ah, o meu dom é pregar, porque eu gosto de falar. Meu dom é cantar, o meu dom é... Não, isso não é o dom. Isso é a sua habilidade. As pessoas às vezes confundem dom com habilidade. Naquilo que a pessoa é melhor, ele pensa, ah, é o meu dom. Não, dom não é eu que escolho. Dom é dádiva. E dom é dado por Deus. Deus, ele pode me dar um dom e a minha habilidade ainda me tornar melhor, porque Deus pode usar a minha habilidade no meu dom. Mas às vezes Deus pode me dar um dom da qual eu não tenho habilidade. E ele capacita. Né? Deus pode chamar, como chamou Moisés, que não sabia falar, para ser um orador, um representante de Deus. Pensar que o representante de Deus não dizia que não sabia falar, tinha dificuldade de fala. Mas Deus falou, você vai lá porque eu serei contigo. Então, nós aprendemos aqui com Noé que nós não fazemos só as nossas escolhas no nosso ministério. Esteja atento ao que Deus quer que você faça. E às vezes até dentro daquilo que é o teu dom, você ainda às vezes quer limitar dentro do teu próprio dom. Ah, meu dom é pregar exortação. Aí eu só prego exortação. Meu dom é ensino. Eu não me dou bem com a palavra evangelística. Eu não sei como é que é isso. Porque Deus te dá a capacidade para você pregar exortação, quando precisar pregar exortação, ensino, quando for preciso ser ensino, e uma palavra evangelística, avivalista, quando for preciso. É a mesma coisa. É apenas atender ao que Deus quer, é captar os detalhes
e ter a certeza que Deus é contigo. Então, Noé não sabia, mas como Deus mandou, ele começa a fazer a obra. E Deus o capacita. Então, na atenção aos detalhes, e indo fazer a obra, ele consegue fazer. Né? Isso é importante. E apenas eu gostaria de transformar umas medidas, porque a Bíblia fala muito de côvados, né? Então a gente leu aqui que farás, né? Terá 300 côvados de comprimento. E quando você vai olhar, procurar, você vai ver que um côvado, só para vocês entenderem direitinho, um côvado era 4,4 metros e 40 centímetros. Era um côvado, a medida era essa. Então, Deus pede para Noé fazer uma arca de 300 côvados, que vai dar aí 133 metros de comprimento. Pede 50 côvados de largura, vezes 4,4. Deus pede então uma arca com 133 metros de comprimento e 22 metros de largura e 30 côvados de altura, que vezes 4,40, 30 côvados vai dar 13 metros. Então veja, 133 metros, 22 metros e 13 metros. É o tamanho que Deus pediu essa arca para Noé fazer. Era grande o negócio. E ainda tinha que passar piche dos dois lados. Pensa, passar piche. Você vai fazer uma obra com piche, já dá trabalho. Fazendo tudo isso aí, Deus faz a abertura. E Noé começa a fazer tudo isso. Agora é interessante, gente. Deus não foi com uma prancheta lá e falou, Noé, tá aqui o que você vai fazer. Deus falou para Noé. Faça a arca. Não sei se Noé pegou lá uma tábua de pedra, uma pedra, alguma coisa, nem sei se tinha. Mas Deus falou para Noé. Deus não trouxe algo pronto para Noé. Né? Não tinha lá um notebook, não tinha nada para Noé. Ah, Senhor, vai falando aí. Não, Deus falou com Noé. Ele guardou os detalhes. O que eu quero ensinar com isso? Esteja atento ao detalhe. O que Deus está falando para você no seu ministério? Porque a gente fica atento ao que as pessoas estão falando. Então a gente vai... É muito ruim, é perigoso quando as pessoas constroem projetos no seu ministério baseado naquilo que as pessoas estão achando. Porque as pessoas vão achar bom e podem achar ruim. E às vezes as pessoas vão falar, não, vai que está certo, e não está. Você deveria que mudar. Então está atento aos detalhes do que Deus está falando. Mas não que não seja bom ouvir as pessoas. A gente pode ouvir as pessoas, mas não deixa de ouvir Deus. No seu ministério, esteja atento aos detalhes do que Deus está falando para você. E faça, porque Deus está mandando você fazer. É outra coisa que aprendemos. Noé pegou 120 anos. Porque ele construiu a arca 120 anos. Ninguém aceitou a pregação de Noé. Só foi ele e a família dele. E às vezes as pessoas vão levar certas palavras tão tristes porque ninguém vive um dia, 2 dias. Não deixa. Faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Eu dizia na igreja, né, que eu não faço as coisas de Deus porque é gostoso. Não faço. Se você fizer as coisas de Deus porque é gostoso, em algum momento vai deixar de ser gostoso. Nem sempre é gostoso. É só você olhar que os homens de Deus nem sempre foi gostoso, né? Mas faça, porque Deus está mandando você fazer e Ele está dizendo, eu sou contigo. Se for, talvez, mesmo Deus sendo contigo, você vai passar por momentos difíceis. As pessoas entendem errado. Ah, então se Deus é comigo, eu vou conquistar tudo. Nós vimos, até mesmo domingo passado, uma palavra muito boa dada pelo pastor Amauri, falando sobre as situações de Paulo. Sei estar abatido, em tudo estou habilitado. Tanto a ter fartura como necessidade, mas Deus é com ele. Então isso é importante, né? E Noé, então, entra nesse projeto e vai fazer a arca, vai fazer aquilo que Deus colocou no coração dele para fazer. E correndo um pouquinho aqui, irmãos, porque eu fiquei falando bastante coisa hoje. Eu quero até atentar para ser uma palavra de ensino a vocês também e dizer até do tempo já que estamos aqui numa palavra de ensinamento, as pessoas têm uma noção do dilúvio errada às vezes.
Muitas pessoas pensam que o dilúvio, quanto tempo demorou o dilúvio? O dilúvio demorou 40 dias e 40 noites. A maioria das pessoas falam isso. E não, o dilúvio no sentido de águas. Quanto tempo demorou para secar as águas na terra? Aí não foi 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites foi chuva intensa, intensa. Pensa, nós vamos ler aqui que a Bíblia diz que as fontes de todo o inferno, do abismo, as fontes de todo o abismo, elas se romperam, né? E as comportas do céu se abriram. Pensa nisso então. As fontes do abismo, as comportas do céu se abriram. E 40 dias e 40 noites sem parar. Mas de água. Então, na verdade, hoje eu posso dizer a vocês, se tem alguém que tem dia de quarentena, ela Noé. Porque Noé, ele vai ficar dentro da arca. Não 40 dias e 40 noites. Você vai ver aqui que eu vou mostrar para vocês que demorou para as águas se secarem totalmente 375 dias. 1 ano e 10 dias de quarentena. E uma quarentena sem poder sair para nada. Né? Totalmente lá dentro da arca e sendo dirigido por Deus de uma maneira linda. Então é importante, quero achar aqui para vocês. A gente vai ver aqui em Gênesis, primeiramente Gênesis capítulo 7, no versículo 12, versículo 11 e 12. Só para vocês entenderem uma palavra de ensinamento aqui. Diz assim, Gênesis 7, 11 e 12. Preste bem atenção a esses detalhes. Que Noé, ele prestou atenção aos detalhes. Você também tem que pensar. Vou fazer uma brincadeira aqui, antes de ler. Uma brincadeira com vocês que estão assistindo aí. Eu falei que nós temos que ser atentos aos detalhes, né? Noé ouviu e foi fazer. E Noé ouviu o côvado, gente. Para deixar as coisas mais simples para vocês aí, eu transformei os côvados, né, em medidas nossas de centímetros. Então, agora eu queria que você pergunta para a pessoa que está aí do teu lado, se você estiver em 2 assistindo essa mensagem hoje, 3, em 4. Nem vou falar das outras coisas, mas vê se ele sabe qual o comprimento, a largura e a altura da arca que Deus pediu para Noé fazer. Vê aí se ele sabe qual foi. Eu transformei em centímetros, ia ficar mais difícil em côvados, né? Só para ver se ele está atento a detalhes. Porque veja, Noé recebeu todas essas ordens, né? E Deus mandou Noé fazer a arca com quantos pavimentos? E essa mais difícil de todas, essa eu vou deixar para todos vocês aí, tá? Para você que perguntou para o outro e sabia das medidas, dos comprimentos, da largura e da altura, tá. Agora eu vou perguntar para você então. E quanto media a janelinha? Essa janelinha pega todo mundo, hein? E quanto era a janelinha? Deus pediu, mas pediu para ele também. A janelinha vai ter... Eu li. Então, tudo isso são detalhes na Bíblia que devem ser guardados, né? Mas aqui, então, eu quero ler com vocês, preste atenção no detalhe, que no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram e houve chuva copiosa sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Guarda isso então. No ano 600, no 2º mês, aos 17 dias, abriu-se tudo. E, para se terminar, quando você olha no capítulo 8, vou achar o versículo aqui, no versículo 13 e 14, no capítulo 8, olha aí, ó. E sucedeu que no primeiro dia do 1º mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. E no 14, agora é importante, e aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Então é só fazer a conta, lembra lá atrás? Ano 600,
segundo mês, dia 17. E as águas secaram totalmente no ano 601, segundo mês, dia 27. Interessantes esses detalhes. São 375 dias, Noé, naquela arca, nas mãos de Deus, e fazendo tudo conforme Deus manda Noé fazer. Veja, Deus mandou Noé fazer a arca com, olha, 133 metros. Vê se ele acertou lá agora, de comprimento. 22 de largura, 13 de altura. Deus manda Noé fazer a arca com 3 pavimentos. Um baixo, era um segundo e um terceiro pavimento. Aí veja se Noé não fosse atento a detalhes. Ele faria com 2. E se ele fizesse com 2? Problema de Noé. E se ele fizesse só com um, questionasse, mas por que Deus mandou, além de mandar fazer uma arca com 133 metros, manda fazer 3 pavimentos? Eu vou fazer só com 2. Ele teria problema. Porque aí ele ia junto com os bichos. Então, já tinha pavimento para ficar os bichos, os animais, que eram chamados animais sujos, animais que poderiam dar problema. O que eu quero dizer com isso? É muito legal de ver um leão, de ver um elefante, de ver uma onça, de ver um gorila no zoológico. Mas você está de longe, conforme o vento passa ali, que você sente aquele cheiro daqueles animais, você já sente. Imagina você com toda aquela bicharada lá, no meio deles. Então Deus pede, não à toa, que Noé fizesse os 3 pavimentos, para guardar alimento, para ficar com a sua família, para que ficasse os animais. Então, muito interessante que Noé ele vai ser atento a todos esses detalhes e o que vai lhe ajudar muito lá na frente, né? Quando Deus pede para ele fazer até a janelinha, a gente vai ver depois que tem um porquê da janelinha também. Mas eu quero agora já dar uma acelerada aqui e falar de 2 coisas que eu achei também de suma importância. 2 pequenas, grandes coisas que Deus falou. E tudo que Deus fala é grande. Mas tem 2 pequenas, grandes lições. Eu estou inventando aqui, pequenas, grandes lições. Que Deus deu a Noé, que serve para nós, né? E eu vou achar aqui o versículo para vocês também. Primeiramente, é Gênesis capítulo 7, novamente, quando Deus vai começar o negócio. No versículo 1, e disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Você tem sido justo diante de mim nessa geração. Deus manda então Noé, no capítulo 7, versículo 1, entra tu e toda a tua casa, a tua família, na arca. Então Noé entra na arca. Por isso que eu falei que é uma pequena, grande lição. Existem momentos que são momentos de se entrar na arca. O dilúvio ia começar. As comportas do céu iam abrir. As fontes iam ser abertas. Então Deus deu essa ordem para Noé. Entra na arca tu e a tua família. Noé entrou na arca, ele e a família dele. E lá ficou. Como eu disse a vocês, 375 dias dentro dessa arca. O que eu quero ensinar e aprendi com isso? O momento de entrar na arca é momento de entrar na arca. Existem situações na nossa vida que não é momento de enfrentamento, que não é momento de saber quem tem a razão, que não é momento de ir lá, agora eu vou lá e vou falar tudo o que eu quero, tudo o que eu penso. Eu não vou deixar barato, como eu dizer aqui fora. Esses momentos são perigosos. Momentos em que é para mim entrar na arca e eu fico lá. E vem o dilúvio. E vem a tempestade. Mas Deus tinha avisado, entra na arca.
Entra na arca. Se proteja. Agora não é momento de ir lá e falar aquilo que você está pensando. Talvez não seja o momento de agir como você queria agir. Entra na arca. E quando não se faz isso, o prejuízo é certo. Nós vimos o que aconteceu com aquelas pessoas que não entrou na arca. Aliás, com toda a humanidade. Que não aceitou a arca. Pereceram. Tem muitas pessoas tombando no ministério. Tombando no dia a dia, da sua vida mesmo pessoal. Porque querem enfrentamentos. Muitas das vezes, eu estou certo. Essa questão da razão, ela é perigosa. Em todos os sentidos, né? Eu lembro que há anos atrás, quando fui fazer reciclagem para a autoescola, eu quis fazer as aulas. Eu fui no curso para reciclagem, para poder renovar a carta, isso faz tempo. Eu lembro que no ensino oficial dizia sobre direção defensiva do motorista. Que essa situação, até no próprio carro, às vezes você pega o carro, está dirigindo, não, mas eu estou certo, porque ele que está vindo errado. Mas, e aí? O fator de eu estar certo e ele errado. Se bater, eu vou ser prejudicado. Ah, não, o farol está verde para mim, o farol está vermelho para ele, então eu jogo o carro. Ele não vai parar no vermelho. E o problema vai ser meu. Porque se for um ladrão roubando o carro, ele não quer saber se o farol é vermelho ou se o farol é verde. E quantos que não já disseram assim um para o outro? Quase que eu acabei com a traseira de um carro hoje. Nunca falou, quase eu acabei com a frente do meu carro, né? Porque a gente tem essa ideia. Justamente a ideia da razão, do confronto. E Noé não faz isso, né? Noé vai para a arca. E a outra grande lição, grande pequena lição, está em Gênesis 8, no versículo 15 e 16. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo sai a tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Chegou a hora de sair da arca. Então Deus disse para Noé: agora sai da arca, desfruta, prospere, faça, realize. E sem momentos de sair da arca, momentos de fazer acontecer. Você não pode deixar de passar um momento de sair da arca do teu ministério. Então existe esse dizer que eu gosto muito dele, está até no perfil do meu celular. Ensinei aí esse ano, durante a aula de homilética, que os navios, eles estão seguros quando estão no porto. Mas não é para isso que foi feito os navios. O navio foi feito para estar no mar. Sim, quando está no porto está seguro. Mas não foi para isso que foi feito os navios. O navio foi feito para estar no mar. Então que você saia da arca quando for o momento de sair da arca. Não tenha medo. Não fique lá no porto quando você foi feito para estar no mar. Para estar fazendo a obra de Deus. Então Noé, ele atende quando Deus manda entrar na arca. Ele atende quando Deus manda sair da arca. E tem momentos de entrar na arca e momentos de sair da arca. E tem hora que não é para sair da arca e a pessoa sai. Momentos que não é para falar e fala. Momentos que é para falar e deixa de falar. Então, analisar, olhar tudo isso é importante para nós. Estar atento a detalhes. E só para finalizar, capítulo 8, versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que ele tinha feito. Olha aí, ó, agora você entendeu. Noé podia falar, mas por que com tanta coisa para fazer, passar piso de todo lado, fazer pavimento, todas essas metragens para lá e para cá, Deus ainda me manda fazer uma janelinha? Para que essa janelinha? E se ele não tivesse feito essa janelinha, ele poderia ter morrido. Porque ele não saberia se as algas tinham abaixado ou não, como eu disse. As algas abaixaram totalmente só com 375 dias.
Então a Bíblia diz assim que ao cabo dos 40 dias, depois, já que as águas já estão diminuindo, esses 40 dias já são outros, abriu Noé a janela que ele fizera na arca, a janelinha que Deus mandou ele fazer. E ele soltou o corvo, o qual tendo saiu, voltava, até que as águas se secaram de sobre a terra. Aí o corvo não volta mais. Aí ele vai soltar o pombo, também na janelinha. E o pombo vai, volta, porque Noé pensou, então as águas ainda não abaixou totalmente. Estava nas árvores ainda. Aí quando ele solta o pombo novamente, que o pombo não volta mais, é porque as águas se abaixaram. E ainda ele espera Deus falar. Agora sai. Então é interessante tudo isso. A janelinha tinha um porquê. E também por que o pombo? Por que o corvo? Tá outro ensinamento. Com tanto bicho lá dentro, com tanta coisa grande que ninguém vai no zoológico para ver um pombo. Eu queria ver o pombo. Cadê o pombo? Ninguém quer ver o pombo no zoológico, gente. Né? A gente vai lá para ver o leão. Vai lá para ver a girafa, o gorila, o elefante, né? Eu nem sei, deve ter pombo no zoológico. Eu acho que a gente nunca viu porque a gente vai para ver outras coisas. Né? Mas no projeto de Deus estava incluído o pombo. Veja isso. O pombo seria importantíssimo. Quando no meio daquele monte de bichos monstregos lá, o pombo era quase que imperceptível. Mas para Deus ele era perceptível. O pombo, Deus tinha um projeto para ele. Deus tinha um projeto para o corvo. Então, se Deus tinha um projeto para um pombo que é tão pequenininho, no meio de tanta gente grande, tanto bicho grande, Deus tem um projeto para você. Não importa que tem outros maiores. Não importa que tem gente que fala melhor que você. Não importa que tem quem cante melhor que você. Deus tem um projeto para você, que vai ser só seu. Tem uma janelinha aberta lá, que é só para você. Então Deus ele tem suas maneiras de trabalhar. Ele usa o pombo, ele usa o corvo, e ele usou o leão também, né? O grande leão. Deus também vai usar o leão. Quando? Para ficar de boca fechada. Já que é grandão, ó. Lá com Daniel, né? Então, quanta coisa boa nós aprendemos hoje aqui com esse personagem fantástico, Noé, que resolveu fazer quando ninguém quis fazer, que creu quando ninguém quis crer, e que desfrutou do melhor que ninguém desfrutou também. Deus abençoe vocês grandemente. Fique com essa palavra no seu coração. Atente ao projeto de Deus. E vá, mesmo que você estiver aqui sozinho. Uma boa semana para vocês. Você é o grande amor de Deus. Deus abençoe. Amém.